Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido na Inter-Relação, Comunicação e Educação da pós-graduação da FAI. Semanalmente estamos aqui discutindo, dialogando temas dentro das 4 grandes áreas do conhecimento: negócios, educação, direito, tecnologia e engenharia. Assim, você também poderá enviar temas e sugestões de questões norteadoras para nós pela nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos, palavra única. O tema de hoje que discutiremos aqui, nesta edição, é sobre a área de direito. O direito de uso da água, implicações e aplicações sobre a legislação e também os aspectos sociais do uso da água. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Estamos hoje na área de Direito e o tema, o direito de uso da água, implicações e desenvolvimento da legislação e dos aspectos sociais de uso da água. Bem, para tanto, convidamos aqui profissionais, especialistas no assunto e também alunas do Colégio Bom Jesus que desenvolveram um trabalho que havia como tema central a água. Logo aqui ao meu lado eu tenho a professora Kátia, muito bem-vinda mais uma vez, retornando ao programa Diálogos, Kátia. Obrigada. A professora Kátia Marise Ouzeviski, que é coordenadora de Sociologia do Ensino Médio no Colégio Bom Jesus, especialista em Magistério Superior e Interdisciplinaridade, também com MBA em Instituições de Ensino. Sim. Ao lado da professora Kátia, nós temos uma das alunas do primeiro ano do ensino médio que fizeram o trabalho que nós estávamos comentando sobre água no Colégio Bom Jesus, que foi apresentado na Mostra Cultural. Bem, nós temos primeiro a Júlia Scher Ruosso, bem-vinda ao programa. Obrigada. Ao lado da Júlia, nós temos a Valéria Carolina Armaz Vilegas, bem-vinda ao programa. Obrigada, olá. E aqui ao meu lado nós temos o advogado ambientalista Rafael Filipim. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Regina. Obrigado a presença dos colegas aqui que participam dessa atividade tão interessante aqui conosco. Obrigado. Nós que agradecemos a participação. O Rafael Filipim é mestre em Direito, doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mais uma vez, bem-vindo ao programa a todos vocês. Bem, eu gostaria que o Rafael começasse então o programa para nós, para contextualizasse, na verdade, para nós, como estão as questões ambientais, os aspectos legais sobre o direito ambientalista no Brasil. Regina, hoje nós temos uma abrangência muito grande da legislação sobre certos assuntos que antigamente não eram tratados pela legislação. E o meio ambiente, sem sombra de dúvida, é uma das principais questões que hoje é regulada pelo direito brasileiro. Hoje não há como um grande empreendimento possa ser instalado e operar sem atentar para uma série de regras ambientais e também na qualidade de vida dos cidadãos. Então, a legislação brasileira hoje ela é muito abrangente e muito protetiva do aspecto ambiental. Agora, levando sempre em consideração um conceito fundamental, que é o conceito do equilíbrio. Então, nós vamos encontrar na nossa Constituição uma deliberação muito nítida no sentido de manter o equilíbrio na qualidade de vida das pessoas que fazem parte dessa comunidade imensa que é o Brasil. Mais ou menos há quanto tempo nós temos esta especialidade de direito, Rafael? Olha, a especialidade de direito ambiental é uma das especialidades mais
novas, mais recentes. Certo. Porque antigamente o direito ambiental era tratado mais na área do direito administrativo, do direito urbanístico. Mais de uns anos para cá, nós já temos uma expressão muito grande, porque o próprio direito ambiental ele vem se subespecializando. Então nós vamos encontrar o direito ambiental das florestas, o direito ambiental dos recursos de fauna, ou ainda, e principalmente, o direito ambiental dos recursos hídricos. Então nós temos subespecializações no direito ambiental que vem surgindo, vem se desenvolvendo e precisam de profissionais capacitados para isso. E isso é bom? Essas subdivisões, Rafael, você acredita que a partir daí a inserção torna-se mais efetiva? A especialização, ela não é necessariamente algo ruim. Por quê? Porque diante do volume imenso de regras que existem em vigor e com a velocidade com que essas regras são modificadas, existe a necessidade de profissionais especialistas em determinados assuntos. Agora, como você mesma salientou, não há dúvida que a gente necessita de profissionais com um perfil mais interdisciplinar, com um perfil um pouco mais abrangente. Para quê? Para coordenar equipes de profissionais especialistas. Então, o que a gente percebe hoje em dia é que a especialização é um fato, então existe a necessidade do profissional super especialista, mas ao mesmo tempo há a necessidade de um profissional que seja capaz de amealhar os conhecimentos dos demais e organizar isso, coordenar isso. Dentro dessas várias subdivisões com relação ao direito ambientalista, algum específico para a água? Sem dúvida, né? Para os recursos hídricos, né? Sem dúvida. Que é colocado como recursos hídricos, é isso? Exatamente. Certo. Desde 1934, nós temos um Código de Águas em vigor no Brasil. Então, com a Revolução de 30, uma modernização no Estado brasileiro foi efetivada e desde aquela época nós temos um direito específico da água. Agora, claro que esse direito veio sendo burilado, aperfeiçoado no decorrer do século XX e a partir de 1997 nós temos um novo marco regulatório para o uso da água, que é uma legislação abrangente, ela tem alcance nacional e que nos diz com muita clareza o que pode e o que não pode ser feito com a água, estabelecendo quais são as regras para que as várias instituições tenham acesso a esse recurso natural, para que os cidadãos também se protejam do mau uso desses recursos naturais e para que os diferentes setores da economia não possam monopolizar a água. Que essa é uma grande questão, né, que eu acredito que a professora Kátia e as suas orientandas devam ter enfrentado naquele trabalho, que é justamente o conflito que existe em torno do uso do recurso natural. Então, para evitar os conflitos ou para direcionar a maneira como esses conflitos serão resolvidos, nós temos uma legislação bastante avançada desde 1997 em vigor aqui no Brasil. Desde 1997, quer dizer que anterior a isso... Nós tínhamos regras um pouco mais antigas, né? Para não dizer anacrônicas, mas que, por sua vez, davam uma certa prevalência para um uso da água, que é o uso da geração de energia elétrica. Então, de 1934 a 1997, nós tivemos um certo predomínio do uso hidrelétrico para os nossos recursos hídricos. Mas a partir de 1997, o uso do abastecimento, o uso para a área industrial, para a área agricultura, esses outros usos passaram a ter o mesmo grau de importância da utilização da água para a geração de energia. E, portanto, hoje nós temos o quê? Um conjunto de setores que se preocupam em utilizar a água, mas respeitando o espaço, respeitando os limites dos outros setores usuários. Certo. Bem, professora Kátia, com a exposição do Rafael, nós já temos aqui várias questões colocadas que o trabalho das meninas, das alunas do ensino médio, abordaram. Sim. Com relação, então, aos aspectos sociais, professora Kátia, mas antes de nós colocarmos essa questão, eu gostaria que você introduzisse para nós como foi a escolha das meninas pelo tema água, né? O que chamou a atenção, o que despertou. E dentro de qual projeto este tema de trabalho foi colocado, que é a Mostra Cultural. Certo. O nosso trabalho foi desenvolvido na Mostra de Conhecimentos da escola, que já é um trabalho constante, pertinente, extremamente presente na questão da investigação, na questão da construção do conhecimento. Nós tomamos como tema, como idealizadora da mostra, a professora Regina Ortega, de matemática, e atrelando aos temas deste ano, que é o Ano Internacional da Matemática, Matemática para o Planeta Terra, e a questão da água como conscientização, a questão da água como cooperação para o planeta. Então, o Ano Internacional da Cooperação e Conscientização da Água e da Matemática. E, claro, um tema extremamente social, por conta
de estar sempre em domínio das relações sociais. A água enquanto recurso. E eu gostaria até de apresentá-las para que elas pudessem colocar o desenvolvimento desse trabalho. Nós já estávamos colocando aqui as fotos das alunas apresentando o trabalho na mostra, né, do colégio. Então, Júlia e Valéria, por que este tema? Por que a escolha do tema? O que chamou, o que despertou a atenção? Porque numa gama de temas, né, dos mais variados, o que chamou a atenção de vocês para que vocês escolhessem exatamente falar sobre a água? Então, o que me chamou muita atenção para esse tema que nós escolhemos foi a questão da conscientização para com economizar água. A conscientização que as pessoas precisam ter, porque nós aqui no Brasil, muitas vezes, principalmente nós aqui do Sul, que temos abundância de água, abrimos a torneira e vemos a água caindo e achamos que ela está sobrando no mundo. Mas não é assim. Nós descobrimos, por meio de muitas pesquisas que nós realizamos, que muitas pessoas têm a falta desse recurso que é a água. Então, o que me motivou muito foi realmente a conscientização das pessoas para cuidar desse bem vital. Sim, para mim também, e nós fizemos pesquisas de, assim, o corpo humano é constituído 60% de água, então ele é necessário para a vida. Então nós queríamos que as pessoas soubessem que, às vezes, se uma pessoa quer ter de mais, outra vai ter de menos. E a água não pode ser usada como objeto de dominação, como acontece na privatização. A água não deve ser elitizada e a água é um bem de todos, como a ONU já declarou em 2002. E nós queríamos passar essa mensagem para os outros e nós fizemos muitas pesquisas e nós achamos que conseguimos. Professora Kátia, pelo que as meninas colocam, o trabalho ele teve um cunho interdisciplinar. Exato. Não ficou apenas tratando da água no sentido das ciências da natureza, digamos assim. Né? Nós também vimos a questão da água pelo viés das ciências humanas. Aí entra a sua orientação na área de sociologia. Com a sociologia, com a relação das ciências sociais, eu pude abordar e pude orientar o enfoque da pesquisa, da investigação e dessa construção. A sociologia como ciência, ela vai pelo viés da investigação, do laboratório da pesquisa, que é a sociedade. E aí a construção de uma teoria efetivamente, né, eu diria assim, experimentada. E nós passamos nesse trabalho todas as questões e entre linhas da matemática, da química, da geografia e da sociologia como um todo, porque estão interligadas. Em termos de sociedade global, em termos de interdisciplinar, eu acho que a construção desse tema é perfeitamente acessível, né, e necessário, e foi um trabalho que deu vários encaminhamentos, né, para as outras disciplinas participarem. Inclusive a matemática, quando se fala em água e matemática. Não é, meninas? Sim, eu acho que relacionando muito a questão das porcentagens. Sim. Quanto à água, por exemplo, 11% da população mundial não tem acesso à água potável e 5.000 crianças morrem diariamente pela falta de acesso, por doenças causadas pela falta de acesso à água tratada. E essa é uma questão muito abrangente que todos devem ter conhecimento disso, porque em média a cada 15 segundos uma criança está morrendo por falta de água. Então, todos devem saber disso e não devem esbanjar água só porque tem dinheiro para pagar ela ou coisa assim. Todos devem saber. Quando vocês falam em esbanjar a água, o que nos remete é principalmente lavar os carros, né? Deixando com água potável e a mangueira ligada e o carro sendo banhado daquela forma. Ou então, muitas donas de casa lavando os quintais e as calçadas com água, não é? Nesse sentido, foi isso que chamou a atenção de vocês, quando vocês começaram? E vocês devem ter levantado esses dados também na pesquisa, né? Não, na parte doméstica nós não levantamos muito. Nós nos focamos mais na parte dos conflitos internacionais e
na água como objeto de dominação, que é a privatização da água. Porque nesse momento, professora Kátia, nós vemos Sim. então a preocupação e o olhar, né, pelo viés social para discutir um determinado tema de estudo. Então, a interdisciplinaridade é colocada nesse momento quando nós temos um tema central e várias áreas do conhecimento, então, olhando para aquele tema central. E cada área do conhecimento colocando aí a sua contribuição. Como tema gerador. Né? A professora Kátia, que também tem especialização em interdisciplinaridade, eu gostaria que nós temos ainda alguns minutinhos para encerrar o programa, só que você fizesse para nós essa abrangência, então, pelo entendimento de abordar um tema a partir da interdisciplinaridade. Regina, já é uma prática nossa, enquanto educadores, que tenhamos na escola todo esse encaminhamento para que as disciplinas conversem, para que elas possam estabelecer relações. E nesse momento ficou muito presente essa relação das disciplinas. O aluno, o educando, para que ele perceba que não é uma disciplina estanque e que ela se esgota, e que ela pode estar sim conversando a todo momento com outros dados, outras investigações e possibilidades de pesquisa. Essa é uma prática já constante em nosso trabalho. E foi perfeito porque, na verdade, os alunos entendem que o conhecimento é único e que não são gavetinhas que abrimos em determinados momentos. Sim, nós estamos relacionando todo esse conhecimento em um momento só, num momento que possa ser chamado a atenção e que possa estar presente a necessidade de se utilizar o conhecimento. Rafael, nós agora já com o trabalho apresentado das meninas, e elas fizeram, contextualizaram para nós como foi a pesquisa e alguns aspectos que levantaram, nos chama bastante atenção pela profundidade que colocaram nesse tema, por ser um trabalho do ensino médio. Como ficou essa impressão?